não é só na quaresma que os lobisomens aparecem. Nessa investigação paranormal do Caça-Fantasma Brasil, trazemos o relato assustador do Gustavo e sua esposa, que tiveram a experiência na virada de 2022 para 2023. Foi o jornalista Yuri Castelã, do HC Notícias, e membro da nossa equipe, que fez uma postagem no HC, o maior portal de notícias da região sul de Santa Catarina, pedindo aos leitores que deixassem comentários com suas experiências sobrenaturais e mal-assombradas. Não foi surpresa quando Gustavo trouxe esse relato de aparição de lobisomem na estrada da Jabuticabeira. Relato: Gustavo Bueno. Na virada de 2022 para 2023, eu e minha esposa estávamos indo de carro para a praia e pegamos a Congonhas como atalho. Pensa, escuridão total de verdade. Só tinha nosso carro na estrada. De repente um bicho, pelo menos eu acredito ser um bicho, que era do tamanho de uma pessoa pequena, estava correndo em 4 patas na velocidade do carro do outro lado da rua, mas na mesma direção que a gente e, pasmem, a 60 km por hora. Eu fiquei assustadaço, minha esposa quase infartou, abaixei o vidro para ver e ele parecia ser preto. Acelerei e fui na direção dele para tentar ver o que era. E do nada desapareceu. Mais uma confirmação de pessoas idôneas, que nunca acreditariam se não tivessem visto. Um bicho peludo que claramente não era um cachorro e que foi visto na região rural de Tubarão e Laguna. Já investigado e documentado nas séries Tubarão Assombrada e Laguna Assombrada, cujos links estão na descrição desse vídeo. Rapidamente produzimos a investigação noturna no local da aparição. O Gustavo não pôde ir, pois trabalha à noite, e fomos junto com o Yuri e sua amada Júlia. As investigações paranormais realizadas pelo Caça-Fantasma Brasil não seguem regras racionais. Não temos protocolos que nos engessam e que atrapalham o fluir sutil das percepções paranormais. Investigar lugares assombrados é traduzir as energias latentes, o que está encoberto em nossa acelerada e imediatista realidade, ou adormecidas e impregnadas no tempo passado, se esvaindo em lembranças que não queremos ter. Quando Rosa chega num local para investigar, fica plena com sua vidência e telepatia, percebendo as camadas de informações que a situação apresenta. E assim, nessa investigação foi mais fundo. Além de desvendar o mistério do contato do Gustavo, contatou com energias mais tênues, delicadas, que muitos conhecem como Mãe Terra. Antes de julgar, reflita sobre o infinito desconhecido. Obrigado, Gustavo, Júlia e Yuri. Estamos aqui entre o bairro Congonha, em Tubarão, e o bairro conhecido como a Jabuticabeira, que fica em Jaguaruna. É o acesso entre as duas cidades que faz a ligação de Tubarão com a praia. E o HC Notícias veio até aqui, junto com os Caça-Fantasmas Brasil, a Rosa, o João, para a gente investigar um relato de um dos nossos leitores, um dos seguidores, né, do Instagram. Vocês vão poder acompanhar também os áudios que ele enviou para a gente, para conferir essa história que é de arrepiar. Foi entre 11h30 e meia-noite, tá? Como eu comentei lá, foi na virada do ano, então a gente tinha combinado com os amigos para passar na casa de praia deles lá. E aí a gente começou a se arrumar às 11 horas, umas 11h30 a gente saiu, e foi em torno de umas 15 para meia-noite que aconteceu isso aí. Aí o local, eu acho que tu conhece. Passa a ponte da Congonha de concreto, vai. Lá na frente tem aquela granja, onde tem aquele silo, lembra o silo? Passa, vai. Tem como se fosse um Y. Foi bem naquela região ali, bem naquela região onde tá aquele Y. Foi bem onde o círculo é em vermelho ali, ó. Não, e foi coisa de louco, cara, coisa de louco. Parecia que eu tava vendo um lobisomem. Parece uma fantasia de criança, né, cara? É uma loucura. Se contar, ninguém acredita. Mas eu tenho minha mulher pra testemunhar, cara. Ela viu. Pensa num bicho que parecia um lobisomem mesmo. Parecia um lobo, assim, um negócio. O tamanho de uma pessoa correndo em 4 pés, 4 patas, sei lá, e na velocidade do carro. Rapaz do céu. Eu abri o vidro assim, ainda bem corajoso pra ver. Aí não deu pra ver, mas era escuro, era preto, porque tava muito escuro. E aí, tipo, ele correu pra dentro do mato, assim. Caramba, loucura. Não, cara, loucura. Até então era uma lenda, pra mim, era uma lenda. Até o momento que eu vi.
eu vi e acabou-se. Aí eu acredito que é verdade. Porque toda lenda, no fim, tem um fundo de verdade, né? E o que eu vi naquele dia ali, eu nunca mais vou esquecer. Barbaridade. Chegou a dar medo de verdade. Se aquele bicho inventa de pular em cima do meu carro, eu não sei, acho que eu dava um infarto. Ele não precisava nem me atacar. É aqui que apareceu. Exatamente. Então sim, faz sentido. Perfeito. Porque o lobisomem tem forma. Sim. É um animal, é uma experiência dos extras aqui na Terra. Aparece em lugares onde tem mato, onde tem muitos animais, porque o cheiro de animal atrai o animal. Aqui é uma região, dá para ter acesso para o farol de Santa Marta. Acesso para o farol de Santa Marta, aonde tem os relatos de lobisomem da Dona Antônia Rosa, então, que foi atacada. Tem ligação. Viu como eles, sim, são animais, então eles têm uma área grande. Então, são épocas que eles ficam num lugar, outras épocas vão para um outro. Tu sente a presença deles aqui ainda, Rosa? A hora que eu cheguei, eu senti uma sensação, não estou sozinha, no sentido energético, tanto é que... É algo sobrenatural ou animal mesmo? Eu acho que animal mesmo, animal no sentido de animal não, é mais para sobrenatural. Ele estava indo em direção a Jaguaruna, então foi de lá para cá. A mesma rota que a gente fez chegando aqui. Então nós vamos caminhar um pouquinho. Indo para lá. Isso, ele estava indo. Sentido a Jaguaruna. Então nós vamos para lá, depois a gente volta, né? Que é isso? Aqui tem uma eletricidade, não dá para mentir. Tem alguma coisa assim, como eu disse, aqui desse lado. Esse lado de cá, ó. É suave, tem aqui, ó, nessa... Como é que é, Rosa? Tem suavemente um alerta aqui. É um alerta. Então, agora, tu sente que a presença é mais sobrenatural? É sobrenatural do que o lobisomem. Certo. Explica para o pessoal da live aqui. É sobrenatural. O lobisomem, tu sente a energia de algo vivo, tá? Não sendo nem semelhante, mas a gente sente. Tanto é que a vaca nós sentimos, o aparelho mostrou e era uma vaca. Sim, aqui que tinha não. um ser vivo ali. E aqui não tem ser vivo. Certo. É alguma coisa por aqui. Então vamos indo, né? Porque agora a gente tem que ir captando. Ó, tem outro áudio também. Foi coisa de louco, cara. Coisa de louco. Parecia que eu tava vendo um lobisomem. Parece uma fantasia de criança, né, cara? É uma loucura. Se contar, ninguém acredita. Mas eu tenho minha mulher pra testemunhar, cara. Ela viu. Pensa num bicho que parecia um lobisomem mesmo. Parecia um lobo, assim, um negócio. O tamanho de uma pessoa correndo em 4 pés, 4 patas, sei lá, e na velocidade do carro. Rapaz do céu. Eu abri o vidro assim, ainda bem corajoso pra ver. Não deu pra ver, mas era escuro, era preto, porque tava muito escuro. E aí, tipo, ele correu pra dentro do mato, assim. Caramba, loucura. É o relato de um cara que normalmente não ia acreditar também. Sim. Né? Quer dizer, não ia acreditar, que não acredita, até ver. Exatamente. Porque o lobisomem é assim. Você não acredita, não quero nem saber, é mentira, é folclore, até tu ver. E também tem a ver com aquela história, com a ligação da cidade que nós gravamos, né, João? Sim, então, tem um relato, aqui está indo para a Laguna. No nosso canal tem um relato da Dona Antônia, uma senhora já de 80 e poucos anos, que ela conta que ela foi atacada, ela e o irmão foram atacadas por um lobisomem aqui para frente. Quer dizer, é uma região... É uma região. E não é assim, não, atacado, viram, não é uma pessoa, são várias pessoas com relato de lobisomem. Não é uma coisa assim, uma fantasia, uma coisa, não. Uma coisa isolada, né? É num local que abrange várias histórias. Exatamente. Então é um local... Tem, Rosa? Tem várias histórias. Tem relatos que tem vários. Eu não sei se nós vamos conseguir captar hoje, porque aconteceu, mas aqui, para você ver que linka com a história que nós fizemos há meses atrás. O local, né, abrange a história verdadeira. Mas o interessante é que nesse caminho leva
aonde nós falamos com aquela senhora. Com aquela senhora, né? E então tem uma ligação. Há uma ligação de território. Isso, eu ia falar tipo um corredor, digamos assim. Ligação de território, porque são terras, são mato e é relativamente Isso, perto. É uma região que tem mais de um relato, né? Isso aí, Rosinha, estão perguntando aqui, lobisomem só sai à meia-noite mesmo? Não. Ele sai aonde para o movimento humano. Ele sai a qualquer hora. Ele viu à noite, à meia-noite. Mas vamos dizer, agora, se tivesse que sair, o movimento mais calmo ainda não teve. Então, é quando diminui o movimento de carros, de pessoas. Não, e também uma situação, o Gustavo viu, era a época de Réveillon. Isso. E já era noite, era quase meia-noite, então já tinha fogos estourando. E ficaram, né? Então esses fogos podem ter assustado ele e tirado do esconderijo, porque eles se escondem, nós somos os predadores. Existe poucos relatos de ataque de lobisomem a humanos, é mais os cachorros. Cachorro avança, né? Sim, então, sim. Faz sentido, João. Sim. Porque aqueles fogos contínuos, o cachorro, o lobisomem também é um animal onde a audição é muito sensível. Não vê os cachorros do desespero que fica com bombas. Chegamos no trevo que o Yuri falou, que o Gustavo disse. Ó, tá aqui a outra estrada. Ó. E aí, Rosa, qual é a tua percepção pra cá? Nenhuma. Aqui nenhuma também. Tem um carro vindo. Lá tava mais forte, Rosa? Lá estava mais forte. Aqui eu não sinto nada. Aqui já tem mais casas também, né? Eu acho que é isso. Aqui tem mais casas que lá. É mais pra lá. Mais pra lá eu senti algo. O que tu sentiu lá? Eu senti que tinha uma energia diferente, né? Sim. Mas não era de morto. Tu fala assim, eles são híbridos como nós, eles são... Não, eles são mais animais. São os híbridos que não foram... Que naquela época, para chegar como nós, João, houve várias experiências. Certo. Com vários animais, com várias cruzas. Certo. Então, nós somos um híbrido com resultado como eles esperam. Mas eles têm consciência ou é mais animal? Não, é animal. Ah, tá. Porque a consciência cabe a nós humanos. Os animais, todas as outras experiências, não têm consciência como nós humanos temos. Por isso que, dependendo, eles atacam. O único ser que tem consciência total é o humano. E uma consciência que não foi trabalhada como eles esperavam. Ela vem suave e volta, João. É uma energia como se estivesse observando a gente. Vamos esperar mais um pouco aqui. Tu falou que está aumentando a presença sobrenatural, Rosa? Não, nós estávamos vindo, nós duas. Eu senti e o aparelho sentimos ao mesmo tempo. De repente, quando a gente só tem alguma coisa diferente, recuou. Por isso que nós vamos ficar aqui esperando com calma. Pode não ser a energia do lobisomem, pode ser energia... Aqui é um mato, tem vários tipos de energias, de seres que habitam, né? E nós humanos nem percebemos, então pode ser isso. Isso pode vir, vamos conversar. Eu sei que a nossa vibração pode ser absorvida, dos humanos não, são muito racionais, né, Quiquinho? Eles estão sentindo as ondas e estão dizendo, nós estamos sentindo ondas. Tá, então isso Opa, salve! Telepaticamente tu está captando eles. Não é só telepatia, eu estou me comunicando, eles estão sentindo as ondas de vocês. Sim, mas tem que explicar para nós, Rosa. Sentindo a onda verbal. Sim, ok. Vocês viram? Então continua que ninguém vai sair da posição que está. Então nós estamos aqui fazendo uma investigação junto com o Yuri e a Júlia, ver o que as dimensões trazem com a presença da Rosa como vidente, telepata, como paranormal, ela consegue trazer as percepções dessas outras dimensões, do passado. Tá falando contigo, João. O que aconteceu? Pois é. Tá falando com o João? Bem, o que tá falando?
Importante. Que ele não tem medo de vocês por minha causa. Então, a telepatia que traz essa sintonia, né, de aceitar a comunicação. Olha que interessante. Vamos ver se eu traduzi certo. Não. Eles sentem que a minha energia para eles é de proteção. Eu nunca não vou deixar ninguém prejudicar eles. E de fato, é isso mesmo. De fato, eu não vou deixar ninguém prejudicar vocês. Não, de jeito nenhum. Enquanto eu estiver viva, eu nunca vou expor totalmente para que alguém venha aqui, faça uma emboscada e prenda vocês. Jamais vou fazer isso. Tá, Quiquinhos? Que legal, hein? Como eu tenho certeza que jamais vocês vão me atacar, a mim e a minha turma. Nós jamais vamos quebrar as regras que foram nos dadas em relação a tudo que é vivo, qualquer tipo de ser vivo. Salve, pode vir. Viu a tosse? Uhum. Aqui, uma tosse. Veio daqui, ó. É. Eu vi, ouvi. E Por isso que eles pediram para ficar quieto. E não tem tem casa nenhuma ali, tá vendo? Uhum. Só atualizando aqui, nós estamos em Jaguaru. Isso, entre Tubarão e Jaguaruna. Isso, A comunidade de Jabuticabeira. Estou por aqui, ó, João. É, amadinhos? Eles estão próximos, Rosa? Estão muito próximos. Ah, é? Muito próximos. Tu sente a presença deles. Tem uma caída, ó. Uhum. Estão muito próximos. É, bom filmar para ali a tua câmera noturna, viu, João? Eu tô. Salve, vem na barra. Pode aparecer. Ah, amado, como é bonitinho. O que, Rosa? Fala pra nós o que eles estão falando, Rosa. Estão se comunicando, Então dá fala. licença. João, nem sempre eles se comunicam e estão dizendo, nós continuamos aqui. Certo? Ó o sinal. Eu sei, mas só conta pra nós, né? Senão a gente não... Não, peraí, deixa eu me comunicar. Deixa eles... Isso, querido. Deixa eles ter confiança em nós, né, Quiquinho? É, Quiquinho, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Vocês não são feinhos, não. Vocês são muito bonitinhos. A Rosa trata os híbridos, né, Rosa, com carinho, é isso, Rosa? Não, vocês não são feinhos. Eu acho que a gente assusta mais vocês do que vocês a nós, querido. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no... Rosa, isso aí é um outro tipo de povo também. Tu tá falando de duendes. Hein? Por favor, não interfira. É, né? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É mais pra cá mesmo, tá aqui mesmo. Vocês foram embora? Vocês foram embora? Pois é. Recolheram. É, Rosa. Então tu pode dizer o que estava acontecendo pra gente agora? Eu estava me comunicando com uma espécie. Qual espécie? Eles não queriam que eu se manifestar
a espécie, eles queriam ter mais contato, eles queriam poder ter confiança em nós. Queridos? Vocês queriam ter mais confiança em nós, né? É uma espécie que tem sim, João. E não é só lobisomem. Não, o lobisomem não é pacífico assim como tu estava conversando. Não. Isso é por isso que eu falei que não parecia ser lobisomem. Eu falei, porque a gente já se comunicou, já filmamos o duende também. Sim, mas são os elementais. são os elementais, mas... Porque o lobisomem não é pacífico assim. Sim, mas tu veio muito... Para eles, muito na... Não, eu só estava tentando entender, Rosa. Tu entende que não existe um protocolo de contato? A gente não sabe, Rosa. A gente não sabe. Eu estava tentando interpretar o que estava acontecendo. Pois é. Mas eu não sabia. Quando tu começou a cantar, eu disse, não é lobisomem, Então, é outra espécie. Então, mas... aí... Tá, mas... É outra espécie. Pois é, que não tem protocolo. É outra espécie. Como é que eu vou saber como agir? É outra espécie que não quer que fale agora por enquanto. É outra espécie, João. Sim, ele aceitou a tua justificativa. Ah, bom, obrigado. Aceitou a tua justificativa. Então, se é outra espécie, a gente tem que filmar o chão. Eu sei onde filmar. Que é uma região exuberante de natureza, né? Muito. Mas é tão bonitinho. E vocês são tão bonitos. Parem, gente, parem. Vocês são tão bonitinhos. Ai. Não dá mesmo. Iam destruir vocês. Um dia a gente vai se encontrar, né? Um dia vocês vão aparecer, né? Já foi um bom contato com vocês. Esses são conscientes. Esses são uma espécie consciente. Esses têm consciência. Esses têm. Tanto que tu está conversando. Tu tá Sim, tendo tanto diálogo. é que nós... Ó, isso mesmo. Esses são conscientes. Isso não é experiência de extra para se transformar em humano. Isso não é uma experiência extra para se transformar em humano. Isso é uma espécie. Que lindo! E também, pelo que eu percebi, Amadinho, vocês não são... Tá, eu vou ficar quieta. Eu vou ficar quieta, eu não vou falar, tá? Tá, Amadinho, tá. Tá, Amadinho. Não é gnomo, João. É outra espécie. Mas que são bonitinhos, são. Não estou entendendo a tua linguagem agora. Agora vamos para a telepatia. A tua linguagem eu não entendi. Passa pela leitura da telepatia, tá? Não, eles não estão aqui, eles estão ali. Depois da cerca. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Não venham mais aqui, porque vai vir curiosos tentando interferir. Não venham mais aqui. Vão para outro canto, tá? Não venham mais aqui, porque vai vir gente mentindo, dizendo ou criando... eu acho, e vocês são seres totalmente puros. Tão puros que até para mim está sendo a comunicação muito doce, muito suave. Isso é coisa da natureza. Mais uma experiência totalmente nova nessa área. Essa espécie eu não tinha entrado em contato. Gnomo já. São tipos elementais? É tipo gnomo? É uma outra... Não é gnomo, são elementares. Vira pra cá, conta pra nós. Eu tô com eles aqui, eu não vou dar as costas para eles. Elementares, eles são elementares. Mas são tão bonitinhos. Então descreve eles.
Tu tá vendo eles, descreve, porque eles não é o equipamento aí, tu tá vendo e conversando com eles telepaticamente. Sim, eu não posso fazer isso, João. Eu não posso, porque vai vir gente aqui. Tá, mas... eu não posso quebrar minhas regras. Não se preocupe que eu não vou falar. Não vou falar. Em relação ao lobisomem que o Gustavo falou que viu aqui nessa região, esse relato dele é verdade? É verdade, é verdade, é verdade. O que ele falou é verdade. Só desses anos para cá eles já saíram. Eles não estão mais aqui. Porque está muito, olha, está tudo muito urbanizado. Aqui tem os elementares e é nesse lado. Aqui nessa região entre Jaguaruna, Laguna, até aqui bem perto, se eu não me engano, tem Sambaqui. Tinha povos indígenas aqui, um dos maiores sambaquis do mundo é aqui nessa região. Não tem nada a ver. Eles são antes disso ainda. Enquanto tiver isso aqui, agora a hora que construírem, eles se retiram totalmente. Se eu pudesse falar, seria muito lindo. E essa, não sei, eu senti uma sensação de alegria. É. Tipo assim, de querer rir, querer sorrir. É puro. É uma coisa gostosa, né? né? A hora que eu passei ali por trás da rosa veio suave. É uma vontade assim, de rir, né? É uma coisa pura. Não sei. É deles, então. É deles. Ai, que legal. É um ser vivo, luminoso. É o que dá origem à Mãe do Ouro. É o que dá juntam, né, e dá origem à Mãe do Ouro. É a energia telúrica. Isto, por isso desse teu bem-estar aí. Eles vieram num cometa que caiu, meteoritos e tal, e entrou para dentro da Terra, e aí eles criaram essa vida. Eles saem, aquela Mãe do Ouro, né, aquela energia, aquelas bolas de fogo. É uma coisa boa. Tu sentiu essa também? Não, eu vi. Dá vontade de sorrir. A Rosa cantando Alecrim, eu disse, isso não é lobisomem. São energias telúricas que a Terra, o que se formou, veio no início da Terra, um meteorito, energias vivas, vibratórias, elas têm como se fossem pequenas moléculas, pequenas, como se chama? Sim. Energias. Energias, mas com vibração de comunicação. Certo. Quer dizer, elas uma determinada consciência. Certo. Porque tanto é que uma hora ela começou a conversar e eu não entendi, nem através da telepatia. Começou a vibrar de uma forma que eu não entendi nada. Então, a gente veio atrás de lobisomem, né? Ele achou uma energia telúrica. Nossa. Mas isso, o lobisomem passou por aqui. Né? Passou por aqui, mas ficou impregnado no tempo. Ficou impregnado no tempo. Aquela época era a fuga deles já daqui por causa do barulho, do fogo. Eu acho que estava começando, eles iam começar a asfaltar aqui. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que começou as obras aqui da estrada. É isso. Pode ter relação começou então a com isso. movimentar e eles, mesmo longinho no mato, eles ouvem um ruído. Imagina muito trator, muita máquina, isso, eles começaram a se assustar. Se sente acuado. Se sente acuado e fugiram. Até porque, se eu não me engano, um pouco antes de ser feita a estrada aqui, o acesso estava bem difícil, até não estava passando. Porque tinha uma ponte que estava caída. Daí eu acho que eles recém tinham arrumado essa ponte, que estava começando o pessoal a voltar a passar por aqui. Sim. Então estava uma época que tinha pouco movimento. Sim, houve uma época que ficou mais isolado. Depois começou a ter um movimento, para eles isso aqui era comum. Quando começou o movimento, eles ficaram coagidos, com medo. Exato. Yuri, e o HC, aonde que o pessoal encontra o HC? É só procurar no Instagram, @HC_notícias, ou pesquisar HC Notícias. A gente posta muitas notícias aqui da região de Tubarão, mas do país inteiro também. Foco aqui na região de Tubarão. E também tem o portal hcnoticias.com.br. Todo dia das 8 da manhã até meia-noite, notícia ali a cada 40 minutos direto para ficar bem informado. Gente, vocês viram, eu estou surpresa. Eu venho fazer uma coisa, vem outra, mas é as regras do cosmos, nem respeitar, não importa que tipo de natureza que ela viva e tenha vibrações e comunicações, nós não podemos quebrar. Isso não são regras,
São protocolos, sai da nossa... Só os paranormais que lidam com essas coisas. É um protocolo, quer dizer, qualquer ser vivo que um telepata, um vidente se comunique, tem que saber fazer o filtro para não quebrar as regras, senão tu quebra a tua sequência de paranormal.